Olá! Você conhece todas as atribuições das secretarias e instituições do Estado de São Paulo? Se a resposta for não, eu te convido a conhecer um pouco mais sobre a Secretaria de Justiça e Cidadania e também sobre a Fundação Casa, ambos sob a responsabilidade do Dr. Paulo Dimas, nosso convidado do Conexão Legislativa de hoje. Dr. Paulo Dimas, seja muito bem-vindo à Rede Alesp. Eu que agradeço estar aqui com vocês, uma oportunidade importante para divulgar um pouquinho daquilo que realizamos na Secretaria da Justiça e Cidadania. Dr. Paulo Dimas, a secretaria que o senhor representa tem uma abrangência bastante extensa, né? Fala um pouco das atribuições que estão sob a responsabilidade da secretaria do senhor, a Secretaria de Justiça. Olha, nós temos, como você mencionou, inúmeras atividades, atribuições. Uma delas é fazer a interlocução do governo do Estado com o Judiciário, com a Defensoria Pública, com o Ministério Público, mas essa é apenas uma parte, vamos até colocar assim, política de aproximação do governo do Estado com outras instituições e poderes. Mas o trabalho fundamental que nós desenvolvemos é um trabalho de defesa da cidadania, de promoção dos direitos humanos e de proteção social, principalmente, para as camadas mais vulneráveis da população. Então nós temos, por exemplo, na Secretaria, coordenadorias que envolvem, por exemplo, políticas públicas para a comunidade negra e indígena, políticas públicas para a comunidade LGBT+, políticas públicas para a mulher, políticas públicas que envolvem também direitos humanos de um modo geral. Então são muitas ações, temos programas importantes de proteção, por exemplo, o Provita, Programa de Proteção a Vítimas e Testemunhas que vão depor em processos criminais e sofrem ameaças, né, risco de vida. Pois nós temos o PPCAM, um Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes ameaçados de morte, e o CRAVE, que é um programa de apoio às vítimas de crimes violentos. Significa Centro de Referência de Apoio a Vítimas, e que tem um trabalho importante, hoje principalmente durante a pandemia, de apoio às mulheres vítimas de violência doméstica. Então são algumas ações, né? Depois nós temos os Centros de Integração de Cidadania, 17 espaços fixos em lugares muito vulneráveis do Estado, né? 8 aqui na capital, 9 no interior litoral, onde nós temos o atendimento de necessidades fundamentais das pessoas carentes, né? Emissão de documentos, atendimento psicossocial, orientação jurídica, atendimento do PROCON, empregabilidade, cursos profissionalizantes, né? Orientação de como atuar na tecnologia. Então, o Acesso a São Paulo permite que as pessoas tenham acesso a computadores para poder, de alguma maneira, né, aprender como lidar com essa ferramenta tão importante no nosso mundo de hoje. Então, nós temos lá uma série de atividades às vezes esportivas, atividades de arte e cultura. Então, os SICs são espaços importantes de cidadania que, como eu disse, funcionam em lugares fixos, mas também nós fazemos o que nós chamamos de cidadania em movimento, né? Aos finais de semana, antes da pandemia, nós queremos logo retomar essas ações, nós fazíamos as jornadas de visitas a lugares, bairros carentes, cidades também mais vulneráveis, para poder atender a população, né, em escolas, clubes, igrejas. Então íamos lá com todo o aparato para fazer ações, inclusive, de proteção à saúde das pessoas, com parcerias com, inclusive, entidades como Médicos Sem Fronteiras, como a FAMBRAVE, né, que também levava lá orientação para até as pessoas, né, atenderem melhor a higiene bucal, a terem atendimento oftalmológico presencial. Então, tínhamos, muitas vezes até levamos vacinação, né? Então, um trabalho grande de apoio às pessoas mais carentes nessas jornadas de cidadania, que nós chamamos de Projeto Cidadania em Movimento, né? E com atendimento, às vezes, de milhares de pessoas num único espaço, nos sábados e domingos, né? Então, são essas ações do SICs que agora, por exemplo, durante a pandemia, permitiram a proteção alimentar de inúmeras pessoas vulneráveis, milhares e milhares de cestas de alimentos foram entregues,
foram ainda encaminhadas pessoas para empregos através do PAT, inclusive pelo sistema online. Foram, inclusive, feitos trabalhos importantes de distribuir kits de higiene, material de higiene como álcool em gel, como álcool também 70%, enfim, uma série de ações, que nós produzimos aí durante a pandemia de proteção alimentar e proteção da higiene das pessoas para prevenção contra a Covid-19. Então, os SICs agora já estão retomando novamente o atendimento presencial para emissão de documentos, para cursos online, para fazer atendimento psicossocial, para fazer algumas atividades também de elaboração de currículos, de encaminhamento para vagas de emprego. Então, os SICs, esses espaços que nós chamamos de Centros de Integração de Cidadania, são espaços valiosos nessas comunidades carentes onde eles se encontram. E, além disso, nós temos alguns conselhos também de proteção a direitos humanos, temos o CONDEP, Conselho de Proteção à Comunidade Negra, Conselho de Defesa das Mulheres, são conselhos que estão integrados com as outras coordenações, e assim nós vamos trabalhando, valores, princípios, e temos também na estrutura da nossa secretaria o Fórum Interreligioso. Nós estamos trabalhando muito a questão da liberdade de crença, combater o que nós chamamos de intolerância religiosa. Então, nós temos a possibilidade de instaurar processos administrativos com imposição de multas para questão de intolerância religiosa, LGBTfobia e racismo, a questão da discriminação racial. Então, nós temos as coordenações que recebem denúncias pela ouvidoria, instauram processos para apurar essas denúncias, depois temos a possibilidade de mediação para aproximar as pessoas e temos uma conscientização da questão dessa cultura de respeito e de paz, e se a mediação não funcionar, então vamos instaurar os processos administrativos que vão levar à punição administrativa daqueles que praticam essas violações contra direitos fundamentais da pessoa. Então, uma secretaria muito rica, esse é um breve relato, e passar para você que também nós temos aí as entidades vinculadas, e também tem uma ação social e de cidadania muito importante. Nós temos aqui a Fundação Casa, que eu acumulo a presidência, aplicação de medidas socioeducativas a jovens em conflito com a lei. Temos o IPEM, que é o Instituto de Pesos e Medidas, trabalho importante de apoio ao consumidor. O PROCON, inclusive o PROCON tem atendimento nos SICs, também num convênio que nós temos. Depois, nós temos também o IMESC, que é o Instituto de Medicina e Criminologia, que faz perícias judiciais para pessoas que estão litigando em processos judiciais e são beneficiários da assistência judiciária gratuita. E faltou falar também do ITESP, que é o Instituto de Terras de São Paulo, que cuida de regularização fundiária e cuida também de assistência a pequenos produtores rurais que estão em assentamentos e em comunidades remanescentes de quilombos. Então, são atividades múltiplas que nós tivemos a oportunidade de apresentar recentemente aos deputados de 4 comissões da Assembleia, mostrando um pouquinho daquilo que é o trabalho que a Secretaria tem a obrigação de desenvolver, e fazer aqui uma homenagem aos nossos servidores, aos nossos colaboradores, aos inúmeros parceiros da sociedade civil que estão engajados nesse trabalho. Realmente, secretária, é uma secretaria que tem muita coisa, muita atribuição, e me parece que ela atende todas as camadas, de fato. Ela está servindo a população de várias maneiras. E aí eu queria tocar num assunto que é muito delicado, secretário, que é o da violência doméstica. A gente percebeu que nesse período da pandemia cresceu a violência doméstica. Isso é uma endemia, né? É uma pandemia que já vem há muito tempo acontecendo aí entre nós, infelizmente. Eu queria saber especificamente das ações para minorar essa questão da violência doméstica, principalmente considerando, doutor Paulo,
as mulheres que precisam continuar debaixo do mesmo teto que o agressor. Como é que vocês estão trabalhando essa questão? Olha, uma boa pergunta, porque isso envolve, na verdade, um trabalho integrado de diversas secretarias do Estado, né? Então, nós, por exemplo, temos um papel importante da Secretaria da Segurança Pública, que tem as delegacias da mulher. O governo trabalhou muito para que 10 delegacias da mulher estejam funcionando 24 horas e está trabalhando para que outras delegacias da mulher também tenham essa possibilidade de atendimento 24 horas. Foi criado também pela Polícia Militar um aplicativo que chama SOS Mulher, em que a mulher que recebe uma medida protetiva do Judiciário pode acionar o aplicativo e tem um atendimento diferenciado que permite que uma viatura policial faça o atendimento local em menos de 15 minutos, né? E, a partir daí, a Secretaria, por exemplo, de Desenvolvimento Econômico, junto com a nossa Secretaria, no SIX, por exemplo, procure capacitar e qualificar as mulheres para terem emprego, terem qualificação profissional e terem, a partir disso, independência econômica, que é uma forma de fugir, né, do jugo do agressor, né? Isso é importante para dar independência econômica para a mulher, para ela poder, né, de alguma maneira, ter a possibilidade de se afastar definitivamente do agressor. Então, nós temos esse trabalho que a gente faz, né? A Secretaria de Desenvolvimento Social, por sua vez, faz o trabalho de acolhimento, faz um trabalho também de integração da mulher em espaços de proteção. Agora, no ano passado, nós, no final do ano, junto com o município e a partir de verbas destinadas pelo governo federal, né, tivemos a inauguração da Casa da Mulher Brasileira, que fica aqui no bairro do Cambuci, na capital, um espaço magnífico, onde a mulher tem ali à disposição o atendimento da Defensoria Pública, da Polícia Civil, do Judiciário, do Ministério Público, da psicologia do Estado, então, atendimento psicossocial, inclusive um alojamento para receber as mulheres e os filhos numa situação provisória para outros encaminhamentos. Ali, por exemplo, a mulher é atendida pela polícia, encaminhada para a defensoria, recebe o atendimento também do Ministério Público, e, se for o caso, tem lá o deferimento por um juiz, normalmente uma juíza, de uma medida protetiva para que ela possa, de alguma maneira, né, ter a proteção do Estado diante de uma agressão ocorrida ou iminente. Então, são ações conjugadas de várias secretarias. Nesses SICs que eu mencionei, né, o trabalho de acolhimento é permanente. Agora, na pandemia, algumas diretoras de SICs criaram grupos de WhatsApps ali no entorno desses SICs, que tem, como eu disse, o atendimento de regiões muito vulneráveis, e lá esses WhatsApps tinham lá uma interlocução com uma policial militar, com uma enfermeira, com assistente social, e um trabalho de acolhimento para socorrer as mulheres que estavam com perspectiva, né, de terem violações pelos companheiros, pelos maridos, enfim, né, a perspectiva de violência doméstica, e foi uma atividade simples, levada a efeito por essas diretoras, e que teve um resultado muito positivo, né? E o nosso CRAV, como eu disse, o Centro de Apoio às Vítimas de Crimes Violentos, faz um atendimento muito especial para as mulheres vítimas de violência doméstica. Agora, durante a pandemia, o atendimento online foi muito importante, né? A partir das denúncias e dos pedidos que eram apresentados também de modo virtual na secretaria, nas ouvidorias, no Disque 100, né? Nós podíamos fazer o atendimento dessas mulheres em situação de violência e criar, né, uma rede de proteção para que a gente pudesse diminuir, né, essa endemia que você mencionou com muita razão. Secretário, sobre a Fundação Casa, a gente sabe que um surto de qualquer doença numa instituição onde as pessoas estão ali internas, reclusas, é muito grave, porque não atinge só quem está lá dentro, atinge quem vai trabalhar, quem está no entorno, né? Como que vocês estão
enfrentaram a questão da Covid na Fundação Casa? Olha, essa também é uma questão importante. Nós, desde o primeiro momento, quando foi decretada a pandemia, começamos a trabalhar as medidas de higiene, né, com a orientação da área da saúde, da Fundação e do Estado, né, orientação direta da Secretaria da Saúde e alguns parceiros, e trabalhamos desde logo o manual de desinfecção dos espaços socioeducativos, orientação aos servidores, né, dispensação de máscaras, álcool em gel, né, de outras formas de higienização dos espaços, e trabalhamos a partir daí, né, com o apoio do Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria, para atender todas essas unidades. Nós temos 142 centros de atendimento, né? Quando iniciou a pandemia, esses espaços estavam todos ativos, e fomos trabalhando. Em primeiro lugar, criamos o que nós chamamos de CAI, um centro de atendimento especial, para todos os jovens que tivessem a internação decretada, passavam por um período de isolamento nesse CAI, né? E depois eles eram inseridos no convívio com os demais adolescentes. Tivemos que suspender as visitas presenciais, justamente para evitar essa contaminação que vem de fora, né, para as unidades, e aí passamos a fazer com que os jovens mantivessem o convívio, o contato com a família, através das videochamadas, né? Aí usamos os mecanismos tecnológicos. Se o familiar desse interno não tivesse acesso a esse aparato tecnológico, o contato era feito por telefone mesmo, né? Sempre com orientação das equipes especializadas da assistência social e da psicologia. Então, foi e está sendo ainda um trabalho muito importante, né, porque também, né, havia e há, né, uma atenção muito direta das equipes médicas da Fundação. Qualquer sintoma, né, leva imediatamente um atendimento, às vezes o encaminhamento a um OBS. Se o jovem apresenta sintoma, nós já fazíamos o teste. Identificado o sintoma, né, independentemente do resultado do teste, era imediatamente realizado um isolamento, espaços que foram destinados a isso. Então, fizemos toda uma estratégia, né, para evitar a disseminação da contaminação. E tivemos sucesso. Nós colocamos, inclusive, para preservar a transparência, um boletim diário no nosso site para destacar o número de jovens que tiveram, eventualmente, a doença confirmada, o número de jovens que foram curados e também de servidores infectados e curados, né? Procuramos, a partir do momento que conseguimos a parceria com o Butantan, fazer uma testagem massiva, né? Hoje, praticamente, os jovens e servidores em todos os centros foram testados e tivemos um resultado muito favorável. E o que é importante, os casos que testaram positivo, normalmente casos assintomáticos, nós não tivemos situações de maior gravidade entre os internos. Em relação aos servidores, poucos casos de comprometimento maior da saúde, apenas 3 óbitos de servidores, inclusive um deles que nem se encontrava trabalhando diretamente em centros de atendimento. Então, eu acho que todas as medidas foram tomadas para preservar os jovens, sem prejuízo de mantermos atividades pedagógicas, atividades de arte e cultura, atividades esportivas, dentro das limitações e dos protocolos de saúde que sempre foram atendidos. Quantos internos tem, secretário? Olha, nós, em média, nos centros que nós temos, sempre acusamos um número de 7.000 a 7.500 jovens, meninos e meninas, internados. Isso até fevereiro. A partir de março, os juízes começaram a identificar casos que permitiriam a desinternação, né, internos que não cometeram atos infracionais com violência ou grave ameaça, né, e o número de internações passou a ser reduzido, e hoje nós temos em torno de 4.400 jovens em situação de internação. Quantos desses testaram positivos, secretário? Olha, nós
temos, como eu disse, esse número no nosso site, que é divulgado diariamente. Eu acredito que nós tivemos, em termos de internos, um número de 150, 200 jovens. Eu vou confirmar depois para você e te passo os números detalhados. Né? Mas o que é fundamental e é importante é que todo o atendimento era prestado de imediato e nós não tivemos nenhum óbito de interno e nenhum caso de comprometimento maior da saúde. Tem sido para nós uma vitória importante, né? Porque, você veja, nós temos aí hoje 4.400 jovens internados aproximadamente, mas em fevereiro, final de fevereiro, quando começamos aí a identificar a pandemia, nós tínhamos em torno de 7.100 internos, né? Então, tivemos que começar a trabalhar com todo esse número de jovens sob a nossa responsabilidade e conseguimos, com as medidas tomadas, evoluir para um número reduzido de casos. Com certeza, sem a menor dúvida. Secretário, a gente sabe que os internos confeccionaram máscaras, né, para doação. Eu queria saber para quais localidades essas máscaras foram enviadas. Olha, os internos, né, começaram a ter essa orientação, foi até muito positivo, né, manifestação de solidariedade em relação, inclusive, às pessoas do entorno dos centros, né, para fazer essa confecção de máscaras. Nós tivemos aí um resultado muito importante, mais de 8.000 máscaras faciais foram confeccionadas e doadas. Né? Aqui, essa ação envolveu as unidades da Grande São Paulo, do interior e do litoral, mais especificamente os centros localizados em São Bernardo, Diadema, Itanhaém, Sertãozinho, Irapuru, Lins, Araçatuba, Bauru e Cerqueira César. Então foi um trabalho muito importante porque teve também, né, essa ideia de solidariedade, né, dos jovens se sentirem úteis, e acho que eles ainda estão se sentindo recompensados porque essa atividade subsiste nesses centros. Secretário, o senhor falou que os internos foram orientados com relação à Covid e que eles também puderam entrar em contato com as suas famílias por meio da tecnologia. Nesse contato, eles tiveram a oportunidade de orientar as famílias, ou seja, multiplicar isso que eles aprenderam dentro da própria fundação? Com certeza, viu? Todo o trabalho que foi feito, né, de orientação, né, para os internos, né, de como procurar de alguma maneira enfrentar essa pandemia, eles poderiam dar um retorno também para suas famílias, né, para as pessoas queridas, próximas, para evitar a disseminação da Covid-19. Então, eu acho que esse também foi um momento importante, porque todas as nossas equipes de saúde procuraram transmitir aos jovens as orientações necessárias. Como eu disse, nós criamos um manual, né, de desinfecção dos espaços, de orientação do combate à Covid, distribuímos máscaras entre os internos também, para que eles pudessem se proteger, mesmo dentro da unidade, e passar essa recomendação do uso de máscaras para os familiares. Então, houve uma sinergia muito importante, né, envolvendo os nossos servidores e os adolescentes que se encontram internados. Secretário, qual que é o perfil desses adolescentes que estão internos na fundação? Olha, 95% são meninos, uma incidência maior no envolvimento com o tráfico de drogas, esse é um perfil importante, né? Mais de 40% das internações decorrem do tráfico de drogas. Depois nós temos um percentual de 30% a 35% de internos envolvidos com crime de roubo, né? E depois vem lá casos recorrentes de furtos, né? E outros crimes mais graves, como latrocínio, homicídio, né? Crimes de agressão sexual, crimes que aí, né, são um número pulverizado nas nossas unidades. E, né, esse perfil envolve normalmente adolescentes que vão de 15 a 17 anos. Temos alguns internos com idade inferior, né, alguns com 12, 13 anos, mas são casos de maior raridade,
E temos, né, alguns casos de 18 a 21, que são os crimes, delitos, na verdade, atos infracionais praticados durante a menoridade, mas que a medida de internação se estendeu até por 3 anos por conta da gravidade da infração. Secretário, inserir os jovens em ações sociais como essa, da confecção das máscaras, tem influência na ressocialização desse interno? Tem muita influência. Até é importante você ter feito essa colocação, Melissa, porque a gente tem que colocar para as pessoas que muitas vezes não conhecem a Fundação Casa, que nós não temos presídios, né? Não é também o espaço da Fundação um depósito de adolescentes. Na verdade, ali é para realizar o que nós chamamos de trabalho socioeducativo. Então, os internos estão envolvidos desde o momento em que acordam, pela manhã, 7 horas, até a noite, em inúmeras atividades. Recebe educação formal. Agora, durante a pandemia, e os professores da rede estadual não estão frequentando centros, nós pegamos as atividades das escolas vinculadoras para levar para aplicação pela nossa equipe pedagógica, né, sem prejuízo. Nós temos ainda a continuidade das atividades de arte e cultura, atividades esportivas, cursos profissionalizantes, isso é algo importante, né? Os meninos têm a oportunidade de, por exemplo, participar de vestibular, né, de processos seletivos. Agora mesmo, 226 jovens de diversas unidades estão participando do processo seletivo das ETECs e FATECs, né, que agora está sendo feito a partir do aproveitamento escolar, né, e a gente então encaminha os documentos de aproveitamento escolar para avaliação das ETECs e FATECs. Então, é um trabalho contínuo de uma equipe muito focada na reinserção social e que tem produzido excelentes resultados. Nós, inclusive, realizamos com os internos atividades externas. Por exemplo, participação na Copa Casa de Futebol. Todo ano, 1.200 internos participam de torneios que, num segundo momento, tem a participação da Federação Paulista de Futebol, que permite que os jogos sejam realizados como preliminares de jogos oficiais do Campeonato Paulista. Nós temos o torneio de xadrez, que o ano passado teve a final realizada no ginásio de Ibirapuera. Tem festivais de arte e cultura. Nós fizemos no ano passado um que teve muito destaque ali no Museu Catavento. Então, os jovens estão continuamente sendo atendidos, evidentemente, pelas equipes psicossociais, mas recebendo orientação, atividades, tendo a oportunidade de, por exemplo, aprender a elaborar currículos, né, a ter contato com cultura de um modo geral, e ter essa visão de que eles são importantes, de que eles podem, né, fazer as suas escolhas e sair da fundação buscando uma solução melhor para suas vidas, um melhor direcionamento para o seu futuro. E nós temos casos importantes de jovens que estão hoje no mercado de trabalho, que estão nas universidades, né? Outro dia foi noticiado pela imprensa o caso de um menino que passou num concurso público em Irapuru, né? Ele aprendeu a ler e escrever dentro da fundação, né? E um dado, você me perguntou o perfil dos jovens da fundação. Outro dia, o nosso diretor de arte e cultura colocava um dado importante, que pelo menos 70% dos internos já estavam há mais de ano afastados da escola. Então, como é importante a educação, né, e fazer com que eles, saindo das unidades, tenham a oportunidade de retornar às escolas, ter a oportunidade de fazer um vestibular e entrar numa universidade, de serem inseridos no mercado de trabalho. Então, nós precisamos aprimorar, inclusive, o pós-medida, que nós chamamos, né, que é criar uma rede de apoio, que nós estamos fazendo agora, através do que nós chamamos de ação de impacto social, para fazer com que os jovens continuem sendo atendidos e tudo aquilo que eles aprenderam dentro da unidade possa ter um aproveitamento para resgatá-los e fazer com que eles tenham, né, um futuro melhor. Doutor Paulo, vocês têm dados com relação à reincidência desses jovens que passam pela fundação? Então, as estatísticas mostram que a reincidência seria em torno de 22%, considerando os jovens que deixam
a instituição. Mas nós estamos tentando aprimorar esses números para saber se esse número pode ser maior ou menor através dessa ação de impacto social, porque isso é um trabalho que nós estamos realizando agora, no primeiro momento, tentando fazer na capital. A pandemia impediu que a gente publicasse o chamamento público antes, mas nós vamos fazer uma publicação agora em setembro, trazendo entidades que vão procurar acompanhar o jovem no momento que ele deixa a fundação, para ver como ele se comporta, como ele vai ser acolhido, trabalhar para uma rede de proteção, e aí nós podemos medir diretamente essa questão da reiteração de conduta. E fazer esse trabalho interior a partir de convênios com os municípios e com outras entidades, com a sociedade civil, para termos esse mesmo apoio. E aí é que nós vamos ter uma visão melhor do encaminhamento desses jovens. Porque às vezes a gente fica pautado na questão, bom, o jovem saiu da fundação, não retornou à fundação. Mas e se ele eventualmente praticou, depois dos 18 anos, um crime e agora está no sistema prisional? Então, tudo isso nós temos que medir, né? Fizemos agora um convênio com a Secretaria de Administração Penitenciária para batermos nos cadastros e a gente ter uma visão da efetividade do trabalho que é desenvolvido. Porque, como eu disse a você, não adianta ele ficar algum tempo na medida socioeducativa se ele, fora da fundação, deixando a internação, não for acolhido, não tiver a oportunidade de continuar estudando, de ter um emprego, de ter, eventualmente, né, as suas necessidades, até como homem, como cidadão, como mulher, né, sendo atendidos. Secretário, a gente está chegando ao final da nossa conversa, que foi tão proveitosa, produtiva, e eu queria, para encerrar, perguntar para o senhor o seguinte: muita gente tem a visão de que dentro da Fundação Casa, o interno, esse adolescente aprende mais crimes. E aí acaba se tornando ali uma escola, ele tem até esse termo, que é uma escola do crime, né? O sistema prisional, o sistema da Fundação Casa. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, e também como que vocês trabalham para evitar que isso aconteça efetivamente. Olha, acho que isso é uma pergunta importante, Melissa, porque, como eu disse, nós não temos na Fundação um presídio. É um espaço socioeducativo. E ali, inclusive por conta do Estatuto da Criança e do Adolescente, das regras que regem o sistema socioeducativo, nós temos que ter, em primeiro lugar, um número mínimo de funcionários, funcionários preparados, que nós chamamos principalmente os que estão mais diretamente ligados aos adolescentes, de agentes socioeducativos, e eles acompanham, os meninos têm disciplina, né? Eles acordam de manhã, se dirige ordenadamente para as refeições, para o café da manhã, depois para as atividades. Cada grupo tem, né, dentro da fundação o espaço para a educação básica, educação formal, de acordo com o seu aproveitamento. Então tem lá o ensino médio, tem o ensino fundamental nas diversas séries. Então a disciplina é mantida, o jovem ele acaba se integrando a esse trabalho, e não tem lá prevalência de nenhuma facção, não tem ninguém orientando os menores, até porque todos os agentes estão preparados para que a medida socioeducativa chegue a cada um, né, observando, obviamente, as dificuldades, né. Os meninos, inclusive, são distribuídos pelos centros a partir de uma elegibilidade, por exemplo, quem está lá numa primeira internação, quem é reincidente, quem é multireincidente, né? Então, há todo um trabalho, eu até convido, né, um dia a equipe da LESP, se quiser visitar um centro, vai se surpreender, porque não há espaço para que a gente tenha essa chamada escola do crime, né? Nós trabalhamos muito com disciplina e com educação, com orientação, e acho que estamos formando lá bom cidadão, né? E, obviamente, que aqueles que, de alguma maneira, saem fora do regramento, sofrem as sanções, né, estão previstas também no regramento aplicável, e a partir daí, né, todo o trabalho de buscar recuperar cada um.
Secretário, eu queria agradecer a sua sempre gentileza conosco, do senhor, da sua equipe. Muito obrigada por mais uma vez nos receber, né, ainda que virtualmente, e desejar muita sorte e bom trabalho nessa secretaria que tem tanto a oferecer para a população do estado de São Paulo. Olha, Melissa, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui na TV Alesp, prestando contas do nosso trabalho, né? Nós que somos servidores públicos, né? Eu, 41 anos e meio de serviço público, né? A gente sabe que a gente se coloca nessa função, nessa posição de servidor, e a gente fica feliz quando tem a oportunidade de repercutir o nosso trabalho, o cumprimento da nossa missão, e deixar sempre o espaço aberto para sugestões, para críticas, né, para contribuições. Na verdade, o serviço público precisa ser bem divulgado e mostrar que realmente tem efetividade. Esse foi mais um Conexão Legislativa. A gente teve a honra de receber aqui o secretário de Justiça e Cidadania, Dr. Paulo Dimas. A gente falou um pouco sobre a Secretaria de Justiça e Cidadania. Muito obrigada pela sua presença, pela sua companhia. Você fica agora com a programação da Rede Alesp. Você pode rever esse programa e outros programas da Rede Alesp nas nossas redes sociais. Muito obrigada.